Fala galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Mais uma vez bem-vindo ao canal. E hoje eu tenho uma pergunta para te fazer e algo a esclarecer. A pergunta é: o que é mais importante hoje na era dos Direct Drive? Motor ou software? Essa é uma pergunta que eu vou fazer porque ela se tornou muito necessária nos últimos tempos. E nós estamos vendo aí muita gente que às vezes confunde uma coisa com a outra. E motores se tornou uma coisa complicada. Então eu vou mostrar uma questão um pouquinho de relação. Quando eu estou pensando aqui em polir correia, motor é o menor do diferencial que eu tenho. Eu vou mostrar isso para vocês usando aqui a Trustmaster. Dificilmente eu trago algo da Trustmaster, mas eu vou trazer aqui para vocês. Quando eu estou falando em polir correia, o meu diferencial não é o motor, mas a minha relação para chegar aonde eu quero. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vem comigo aqui. O T300, ele tem um motor de 25 watts de potência, ok? O TX Racing também, motor de 25 watts de potência. É exatamente o mesmo motor. O TSPC, ele já vai para 40 watts de potência, mas é muito pouco. Tanto que aqui mesmo, ela informa que ele tem 1,6 vezes superior o binário, tá? Aí são cálculos que ele coloca, mas cara, não é uma porcentagem tão robusta. Ele coloca assim, ó, motor sem escova de classe industrial, segunda geração, assegura 50% mais dinâmica. Não 50% mais força, mais torque, mais isso, mais aquilo. Mas a relação envolvida, sim. Um eu posso trabalhar em 4, outro eu posso trabalhar em 6, outro eu posso trabalhar em 8. Se você pegar as Fanatec, por exemplo, que já tem motores bem mais fortes que isso aí, elas trabalham em 8. É um 8 palpável, plausível. Você quer ver um negócio engraçado? Eu vou te mostrar. Quando você está pensando, por exemplo, deixa eu ver aqui, onde é que tá aqui, ó. Acho que eu fechei. Os motores, ó, os motores da Trustmaster, eles têm 75 milинewton-metros, o que equivale a 0,075 newton-metros. O volante da Logitech, o motor da Logitech, por exemplo, ele tem 107 newton-metros. Se eu converter para milинewton-metros, eu tenho 107 newton-metros. Ele já é naturalmente um pouquinho mais forte. Não é um absurdo, mas ele já é um pouquinho mais forte que por exemplo, da Trustmaster. Mas o tipo de relação, né? Engrenagem, polir ali, ou correr, faz uma diferença. Quando você vai colocar relação você pega, por exemplo, a Fanatec CSW e a Elite, a diferença é a relação, o motor é exatamente o mesmo. Vale para polir correia. No mundo dos Direct Drive, a realidade é bem diferente e ela é cruel. Então, a ideia desse vídeo é tentar explanar da melhor forma possível para você entender, ou para que você pelo menos tire a sua dúvida, por que um motor custa isso, o outro motor não custa isso. Vale ressaltar que aqui duas coisas. A primeira, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha e nunca deixe de manifestar aí nos comentários a sua opinião, porque para eu dialogar com você eu preciso da sua opinião, tá bom? E segundo ponto, eu não estou dizendo aqui o que é bom, o que é ruim, qual é o melhor, qual é o pior. Eu estou te mostrando de forma técnica, baseada em conhecimento de estudo de literatura, de conversar com profissionais do ramo, engenheiros de motores da Polycomp, sim, conversei bastante com eles, e pessoal especialista em eletrônica, inclusive engenheiro eletrônico, que eu tenho um amigo que é engenheiro eletrônico. Então, esse conjunto de fatores não me dá a expertise dentro do ambiente de motores, mas me dá o conhecimento para falar algumas coisas, né? Em tudo que eu vi, ouvi e li, ok? Então vamos lá. Eu quero começar mostrando aqui para vocês
Em ordem, eu vou falar numa ordem aqui cronológica para o meu entendimento. Eu vou falar aqui primeiro de motores industriais sem ser os motores dimensionados. Galera, quando eu falo motor dimensionado, é aquele tipo de motor que, por exemplo, usa as empresas diferentes das que eu vou falar. Por exemplo, se você pegar uma Fanatec, os motores são dimensionados, ou seja, é um motor que eles foram dentro de uma empresa e contrataram para que fizesse um motor naquela condição que eles julgam necessário, que vai trabalhar com firmware, mas que por segurança eles determinaram lá uma especificidade para aquele motor. Eu não tenho acesso a essa especificidade. A única informação que eu tenho é o que a empresa coloca lá, o que a Fanatec põe. Eu não sei qual que é a especificidade nua e crua de um motor da Fanatec, de um motor do Moza, de um motor da Simatic. Eu sei se é OutRun ou InRun, que ela me informa. Mas pouquíssimas informam, por exemplo, em quantos milissegundos eu tenho de torque. Por exemplo, se você pegar a SimiCub, ela coloca lá que em 4.9 Nm em 1 milissegundo, em 5. Não sei o que, em tantos milissegundos. Eu sei da minha, quanto ela chega, quanto ela entrega de torque em quantos milissegundos. Né? Por quê? Não é porque eu sou especialista, porque o próprio motor, a própria empresa que desenvolve o motor me fala isso. Deixa eu explicar isso para vocês, vamos lá. Na minha concepção, um dos melhores motores que eu já li e vi sobre é os Comergen. Quem usa Comergen? Leobordinar, nada mais, nada menos. Quem usa no mercado do AV Leobordinar? Pilotos profissionais do real e do virtual. Eu estou falando aí de Verstappen, estou falando aí de Rubens, que já vi usar. Estou falando, gente do meio ali de Fórmula. E vale lembrar que os cockpits da Fórmula 1, os simuladores da Fórmula 1 são equipados com o sistema Leobordinar. Você vai ver muito, esses caras normalmente é um sistema muito caro, mas que quem já utilizou, no Brasil poucas pessoas têm. Eu sei de um que tem, mas eu não tive a oportunidade, eu morro de vontade de ter. Mas em preços normais, a $4.421, vai ser meio difícil eu ter oportunidade de negócio desse. Isso porque eu estou falando aqui do AKM54, mas poderia ser o AKM52. Então nós estamos falando aí acho que aqui é 16, 26 e 15, se eu não estou enganado, ou 12, alguma coisa assim. Mas enfim, mas o suprassumo para mim seria essa criança aqui, ok? Então, Comergen, na minha concepção, do que eu vi, é um dos melhores motores. Caríssimo. Aí nós vamos para mim, que é a segunda melhor classe de motores que eu acredito que tem aí dentro para o AV, tá? Então são motores que estão na indústria, mas que você vai trazer aqui. É a Keba. Acredito que a pronúncia é essa. Cara, eu li a respeito, eu procurei informações sobre essa Keba. É um absurdo de fantástico esse motor. Talvez ele nem seja a questão dele ali do Comergen, é uma briga muito grande, né? Mas são motores espetaculares. Quem equipa isso com seus produtos? Nada mais, nada menos que a SimiCub. Os motores da SimiCub são Keba. São motores espetaculares. E é por isso que é provavelmente hoje no mercado global o mais vendido. Por quê? Olha o custo de você ter um Sport e olha o custo para você ter na mesma faixa de preço do Leobordinar, né? É realmente custo altíssimo. Isso justifica porque esse motor e este motor são carérrimos, são caríssimos. E eles não são caros só por ser caro não, galera. Esses motores têm características espetaculares, extraordinárias. E o que me faz vir aqui é pensar que você tem aí a possibilidade de pegar um Leobordinar, ou você tem a possibilidade de trazer aí, de pegar aí um SimiCub. Você não pegaria? Eu pegaria, sem sombra de dúvida. Aqui é questão de preço. Ed, esses motores então vão fazer muito mais rápido? Cara, eu não sei se eles te fariam mais rápido, mas se você já é rápido, eles vão provavelmente deixar você mais confortável. Porque
no final eu quero te explicar essa faixa de trabalho de uma forma bem simples para você não esquecer mais. Mas vamos continuar lá. E para mim, qual seria aí para fechar essa sequência de motores industriais? Seria MIG. Cara, Komergen, Keba e MIG. Você pode pegar aqui, ó. Você tá vendo aqui a minha base? Você tá vendo aqui? Você pode pegar esse motor aqui e levar para a indústria do jeito que tá aqui para trabalhar lá. Ele vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, dentro da faixa de trabalho que você põe para fazer, sem dar pau. É um motor extraordinário. Ok? E por que o MIG se tornou um motor tão top? O próprio SIMICOB 1 foi o primeiro a trazer e adotar. Esse motor ele é consagrado por tantos testes que já foram feitos. Quem no Brasil utiliza esses mesmos motores com uma roupagem, no caso, nomenclatura diferente? A Polycomp, que inclusive são motores que a Zwick Garage faz. E que são motores exatamente MIG, ok? A mesma estrutura, a mesma condição, só que já estão no Brasil. Tudo bem, não são motores baratos, assim que esse também não é barato. Por esse estar no Brasil se torna um pouco mais fácil. Quem trabalha com MIG fora do Brasil, a Ace-Tech. Cara, se você não conhece, vai procurar saber. Existe um comparativo dela com a Keb e com o Komergen. Dentro do mundo do automobilismo virtual, essas bases dão show. No Brasil, aqui no Brasil, quem trabalha com os motores MIG? A ProRace. A ProRace trabalha com os motores MIGs. Quem trabalha com Polycomp no Brasil? Aqui, ó. A Zwick Garage. São exatamente as mesmas características e os mesmos sistemas de funcionamento, as mesmas formas de trabalho que o MIG. Ok? Você estaria muito bem servido, seja pela ProRace, seja pela Zwick Garage. No Brasil, eu estou falando dessas duas no Brasil, pela Polycomp e pela MIG. E por que é tão... eu estou falando dessa coisa desse motor industrial? E como é que eu sei que ele entrega isso? Como que eu posso garantir isso? Por uma coisa bem simples, tá? Qualquer uma dessas empresas que você comprar desses equipamentos, ele vai ter isso aqui, ó. Você pode ir lá e verificar as características individuais de cada motor. Quanto tem de retardo de torque, ou seja, que é o torque que é a constante que a gente usa. Quanto tem de pico, quanto tem de... Você investiga o motor, seja da Komergen, da Keba, da MIG ou mesmo da Polycomp que está aqui no Brasil. Você está super bem servido. Para mim são esses motores. Provavelmente tem mais. Eu acredito que deva ter aí alguns outros motores, mas quando eu falo isso, eu estou falando dentro de um mundo em que as pessoas já testaram ele, que as pessoas validaram eles, tá? E aí me leva a essa condição aqui. Quando eu chego num motor como esse dimensionado, tá? Por que eu tô falando tudo isso, gente? Nos últimos dias, eu vejo muitas pessoas mandando mensagem, qual base eu compro? Eu tô comprando essa base porque, por exemplo, eu acho que se for incrementar o encoder e se for absoluto, o absoluto é superior, me dá mais precisão. Não vai te dar. Não é assim que funciona, tá? É claro que existe um limite de precisão que a base e o que o software tem. Não adianta eu acreditar que o meu encoder aqui, que é absoluto, pode me entregar 30.000 de resolução de PPR e o simulador 4.000 acabou. A média de simuladores, até onde eu sei, se eu não estou enganado, 2.500, 3.000 CR de precisão, não vai passar disso, tá bom? Mas, diferente do policorreia, em que você pode usar, como eu mostrei aqui, ó, o mesmo motor para várias carcaças, só mudando a relação, para Direct Drive não funciona assim. Direct Drive, cara,
Motor manda. Cara, não adianta eu falar aqui para você uma fantasia. Aí pega um motor de 5 Nm que ele vai te entregar se você pegar um motor dimensionado de 5 e for lá na Polycomp ou for na MIG comprar um de 5, esse de 5 ele ainda vai ter potencial maior que o dimensionado. Por quê? Um é feito para trabalhar lá na indústria e a gente adapta ele para colocar aqui. Por exemplo, esse motorzinho aqui, ó, da Cub Ultimate, deixa eu até achar ele aqui. Essa base aqui, cara, que é um absurdo, né? Ó, Comerman, que tem o AKM, esse aqui, ó, AKM 54, ou o MIG, né, que tem essa criança aqui, que é a Invicta, né, e de todas acaba sendo a mais barata na história, porque é característica do motor ser mais barato mesmo. Cara, esses motores, eles têm características que tornam este equipamento da Leobordinar e da Simicub fora da curva. Você consegue de uma forma bem simples, tá? Você consegue com esses equipamentos ter uma faixa de ganho extraordinária. O meu equipamento é de 20 Nm, ok? 10 de constante dá para trabalhar em 12. O que é surreal, eu não consigo. Pilotos profissionais que vivem disso, um Ariel, entre outros. Eu estou citando Ariel porque é o nome que é o mais conhecido entre vocês. Que tem um Ultimate, inclusive, e você vê ele lá pilotando. Cara, ela entrega, essa base Ultimate aqui, ela consegue entregar uma faixa de torque mais suave do que o meu equipamento na mesma faixa de ganho do meu equipamento. Você vê como isso é absurdo. O sistema interno dele, o sistema de controle interno dele é surreal. E claro que aí o software vem em segundo plano, tá? Eu sou adepto de menos filtro possível. Eu posso zerar o filtro nessa base aqui e vou pilotar tranquilamente. Numa base, por exemplo, de 5, de 10, de 15 e até talvez uma de 18, é complicado você zerar o filtro. Por quê? Porque é característica do motor. Ele tem suavidade. Um de 32 consegue ser mais suave que o meu. Apesar de que esse motor aqui, ó, de 32 Nm, na verdade é o usual. Eu já fiz um vídeo falando dele. Esse motor aqui é um motor de 70 Nm da Cab, cara. Um motor, assim, insano. A Keba tem esse motor, tem uma série, tem motor de 100 Nm, é insano. Só que ele trabalha em 32 de pi com uma constante provavelmente de Ki que esse negócio trabalha. Vou te falar, tem que ter braço, muito braço para segurar isso. Aí vem aquela pergunta, cara, faz diferença? Isso tudo vai da sua necessidade. Mas sim, se eu tenho um motor que a característica dele é ter mais suavidade para me proporcionar mais controle, com certeza é mais interessante. Então, Ed, eu já falei isso, cara, eu quero uma base de 10 Nm. Você não pode comprar uma de 10 Nm de pico. Então vai lá e compra uma de 21, uma de 20 ou 21. Porque na verdade a minha base é de 21, mas a Uso Garage vende como 20, tá? Mas essa base é de 21 Nm, né? Puta que eu nem sei. Eu já usei, já machuquei inclusive o braço tentando replicar isso aqui. Não é pra mim. Pra mim é percepção, sensação de carro. É isso aqui, ó. Vocês estão vendo ali de tela de fundo. É me divertir ali no race room e tal. Essa é a diversão pra mim. Se pra você torque, suavidade é importante, não pense em base menos que 20 Nm. Ah, por conta de... Não, a de 15 seria suficiente? Ela é. Mas você ainda vai depender de software. A de 20 você depende muito pouco de software. Então assim, Ed, então... Agora ferrou. Agora ferrou. Você falava de 15. Cara, eu vou repetir, a regra é simples. Se você é muito casual, beleza. De 10, de 12, de 5, até de 3, cara. Você vai se divertir pra caramba. Casual, galera, entenda, é o cara que faz um churrasquinho, convida os amigos. É aquele cara que na semana, quando ele consegue correr 1, 2 horas no máximo, ele não tá inserido para ganhar, ele não tá querendo atrás de resultado. Ele com uma experiênciazinha ali. O cara intermediário tem que ser uma base no mínimo de 15 Nm, cara. Tem que ser uma base no mínimo de 15 Nm. O cara que vai pro profissional, que quer essa coisa toda, ele precisa de uma base dessa que vai aguentar. Você precisa de bases aí, de uma Leobordinar, sim. Uma Simicub 2, sim.
uma EasyTech, sim, uma ProRace, sim, e os garagem, sim, de 20. Aí tem que ser de 20 para cima. Por quê? Porque você vai judiar muito disso aqui. Você vai bater forte nisso aqui. Agora, cara, você tem a grana e você quer comprar para ter experiência em faixas de durabilidade, base de 20 Nm. Ah, eu quero comprar um Ultimate, mas eu não sou piloto, mas eu quero experiência. O dinheiro é seu. Precisa? Não, mas o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. O que eu quero deixar claro aqui, esclarecido, é que no mundo do Direct Drive, motor faz diferença. E é muito caro. E é por isso que se torna tão caro ter equipamentos na faixa acima de 15, principalmente. Porque motor faz diferença. E não é a diferença de torque, tá? É a diferença de suavidade, latência, inércia. É um monte de características para deixar ele controlável e, como eu digo, amanteigado na mão. Tenha isso em mente quando você for comprar o seu próximo equipamento. Então tenha em mente, o motor faz diferença. Investigue sobre ele e veja a sua necessidade. A sua necessidade define. Polir correia, motor não faz diferença. A relação faz. Direct Drive, sim, motor faz. Software faz diferença? Ajuda bastante. Mas o motor é a joia da coroa. Tá bom? Espero que o vídeo seja esclarecedor. Mas se mesmo assim você tem dúvida, que é normal, porque é muita coisa. Eu li muito, ainda leio muito informações sobre esses equipamentos. Deixa na descrição, vai ser um prazer enorme te responder. E claro, a gente trocar uma ideia e bater um papo, tá bom? Galerinha, muito obrigado por acompanharem e me assistir até aqui. Muito obrigado a vocês por chegarmos aí a 4 mil inscritos. Vou preparar um material sobre isso. Eu sei que já estou devendo material do volante lá do Hoverbird, mas no tempo certo eu vou conseguir trazer tudo, tá bom? Galera, um grande abraço, fique com Deus.